Para quem escuta Trap Moz e Trap de verdade, sabe que a única palavra que define esse álbum do G-Meta é versatilidade. Não só pelo fato do álbum ser grande em termos de qualidade, mas também pela forma como o G-Meta apresenta esse álbum. Falo da estética absurda nas músicas, da musicalidade em termos de barras, estilo musical. E para quem acompanha a cena do Rap Moz, sabe que esse é um dos álbuns mais esperados do G-Meta e da própria cena em si, ficando atrás somente do Ninguém Tá Salvo do Kiba. E para começar, eu vou falar da musicalidade do álbum e da sua estética em si, que lembra muito a estética do álbum do Matui, com um toque do álbum do Travis Scott, que são álbuns que transcendem tudo aquilo que o público estava à espera. E sim, o álbum do G-Meta tem toda essa energia e é tão complexo em termos de musicalidade que eu acho que vai levar um tempo só para o público entender realmente o conceito do álbum. E eu falo isso depois de ter escutado esse álbum várias vezes e tenho a certeza que ainda vou escutar e descobrir mais coisas sobre o álbum. E quando eu digo que o álbum do G-Meta é complexo, não falo somente da história por detrás das músicas, e sim pelo fato de G-Meta ter explorado coisas novas e ter entregue tudo aquilo que ele nunca havia trazido em nenhum álbum até agora. E se você está se perguntando se é isso que torna esse álbum tão especial, eu digo que sim, pois todo esse novo conceito e musicalidade desse álbum é algo que vai levar muito tempo para ser digerido pela cena em si, porque nesses álbuns nós temos um G-Meta completamente diferente daquilo que estamos habituados. E nesse vídeo vamos falar sobre toda essa trajetória e conceito por trás desse novo álbum do G-Meta. Para começar, vamos falar do pré-lançamento do álbum, que na minha opinião não foi tão absurda assim como eu esperava e não teve muito marketing como os outros álbuns do G-Meta. E só por esse fato eu já consegui enxergar o diferencial do álbum, porque mano, é a partir daí que tu consegues perceber que o gajo está a cozinhar uma cena muito crazy e uma cena que ninguém espera. E só para ter uma ideia do que eu estou a falar, antes do G-Meta lançar esse álbum, em quase todo lugar que ele ia, ele usava um chapéu vermelho que lembra muito o Lil Wayne no The Carter Tree. E parece ter coincidência, mas no mesmo ano que o Lil Wayne lançou esse projeto, foi um dos projetos que mudou tudo aquilo que se esperava do Lil Wayne, porque foi um projeto que trouxe um Wayne completamente diferente daquilo que a cena estava habituada, com músicas com participações inesperadas e conceitos diferentes daquele rap genérico. E man, é exatamente a mesma coisa que aconteceu no álbum do G-Meta. E além dessa referência, o G-Meta também postou em suas redes sociais uma foto de uma mão com uma luva de diamantes, a mesma foto que o Drake postou para anunciar o seu inesperado álbum Iceman. E isso é nitidamente uma referência à luva do Michael Jackson no ápice da sua carreira. E fam, vocês nem imaginam o quão absurdo é um artista fazer esse tipo de referência, seja aqui, no Stitch ou em qualquer lugar do mundo. Mas guarda essa parte que é algo que eu explicarei lá na frente do vídeo. E além dessas referências que conectavam diretamente o álbum Apocalipto ao estado atual da carreira do G-Meta, o G-Meta não fez mais nenhum comentário que falasse profundamente do álbum nas suas redes sociais. E em uma entrevista que teve com o Fred, que foi perguntado sobre o álbum, o G-Meta simplesmente disse que o álbum seria uma surpresa e não falou de forma profunda sobre o álbum Apocalipto. Este ainda não está. É explosivo. Fale-nos um pouco do álbum. O álbum vai sair este mês. Estou a perceber que já fizeste que também temos Trap Panza aí. Exatamente, Temos tem Trap Panza. Ok. Tem dois só, Trap Panzas, mas tem mais faixas, tem muito mais faixas, tem muita coisa a acontecer, tem participações internacionais. Sério? Tem participações nacionais, tem muita coisa nice a acontecer. Tens quantos álbuns tu já? Este vai ser o quarto. O quarto álbum. Yeah. Tudo digital. Tudo digital. Dentro de um mês. Yeah. Já temos o título? Do álbum? Yeah. Sim, Apocalipse. Este coisa aqui mesmo. Aqui a usar. Ok, nice. Esta é a capa. Yeah. Não, esta não é a capa, esta é a merchandise do álbum. São as camisetas do álbum. Ok, estão na bolada. Oi, de freak. Vai entrar na bolada daqui a pouco. Daqui a pouco. Portanto, esta que vamos ouvir também é uma ideia tua original. Exato. É Trap Panza. Exato. É mais uma com o Hélio. É com o Hélio. O álbum Apocalipto já começa com uma música que aborda temas profundos como evolução pessoal, experiências, confiança, superação e ambição. E nessa música, todos esses temas estão diretamente ligados à vida de G-Meta. E uma das coisas que mais gostei assim que escutei essa música é o fato da música abordar sobre assuntos que são muito deeps na nossa sociedade e que muitos passam por eles, mas nem todos conseguem se manter firme, assim como o G-Meta fez. E, mano, com essa
música, eu consegui perceber que esse álbum gira em torno da trajetória do G-Meta, desde as dificuldades até as experiências e o peso que ele carrega após alcançar o sucesso. E só para ter uma noção do que eu estou a falar, o título Minha Mala, dessa primeira música do álbum, representa mais do que um objeto físico. E só escutando a música, você pode perceber que ela simboliza tudo que o G-Meta acumulou ao longo da sua carreira como artista. Além da música transmitir também uma mensagem de superação e confiança. E fam, só com essa primeira música eu já consegui ver o tom do projeto. E essa música funciona como uma introdução ao longo do universo diferente desse álbum, além de nos preparar para todas as outras faixas que vêm depois. Foram times diferentes, mas eu tô o mesmo. Tô com a mesma fome, tipo é fim do mês. Como cheguei onde eu trouxe há 5 anos atrás, eu vi quem me encontrou, não me viu. Tava com a vida no fio, arrependi-me de todos os pecados e God aluvio. Se na primeira música o G-Meta já mostrou a bagagem que o álbum carrega, nessa música ele apresenta um lado que não foge muito daquilo, mas com um toque daquele Jimmy que nós conhecemos, tanto nos flows quanto nos drops. E a parte que eu gostei nessa faixa é o fato de G-Meta mostrar aquela característica que aparece muito no seu estilo, que para quem já escuta o G-Meta sabe que isso é uma das coisas que torna ele um dos artistas mais diferenciados e talentosos da cena, que é o fato de ele não depender da velocidade do beat, mas focar na forma como ele encaixa a voz na instrumental. E podemos ver isso em vários bangers do G-Meta, como a música 200 e Cuidado. Bitch, nem 200 tem na conta do empresa. Mas mentiu pra mim, acho que eu dá. Trata só pode dar louco, baixa esse tom, cê tem que ter cuidado. Veja o que dizes e como tu falas. Além dessa narrativa do G-Meta nessa faixa, tem também a participação do Maluco Cefa, que faz o coro da música e canta uma parte dela. E essa participação com o Cefa cria um contraste de energias e flow nessa faixa, pois enquanto o G-Meta mostra aquele lado com flows mais controlados, o Cefa faz tudo ao contrário e mostra um flow mais ousado. E é exatamente esse flow do Cefa que traz uma mudança de temperatura nessa música, porque enquanto o G-Meta constrói a música com uma narrativa de flow controlado e experiência, o Cefa entra com uma energia mais ousada e com uma presença confiante. E a cena que eu acho que deixou esse beat com o South maninho nice é o fato do Cefa não tentar copiar a energia do G-Meta no beat e criar um segundo ambiente dentro da música em si. E eu achei essa cena maninho crazy e man, esse gajo é assim mesmo. Pra quem não conhece o gajo, vão lá e pesquisar Maluco Cefa que vão gramar. Cada vez que gajo lança isso é problema pra tua crew. Essa chora bronzeada tipo vem de Malibu. É só um problema, encontrei minha ex com dama no Y, desse você menos um. Antes de falar desse beat, eu quero deixar claro que essa análise que eu estou a fazer do álbum não contém todas as músicas, porque tem músicas que não precisam disso e são essas músicas que eu decidi deixar de lado. Se no primeiro beat, com o título Minha Mala, o G-Meta já apresentou a bagagem do álbum e depois de ter escutado esse primeiro beat, eu fiquei like, esse é o beat mais profundo do álbum. Mas fam, tudo mudou depois que eu escutei Bible, porque só o próprio título já cria uma tensão interessante. E nessa música, o G-Meta entra em um território mais deep do que na primeira música do álbum, falando sobre a dor de sobreviver sem perder a essência. E, mano, essa faixa, desde o título até a estética musical, apresenta várias controvérsias, como princípios, sobrevivência, fé e dinheiro. E nessa música, o G-Meta mostra a interpretação dessas controvérsias dentro do contexto moçambicano. E o título Bible, dentro de um álbum chamado Apocalipto, encaixa-se como uma música com uma atmosfera mais densa. E fam, só para ter uma ideia do quão profunda essa música é, aqui o G-Meta não entrega apenas versos, mas sim uma mistura de sentimentos de dor, maturidade, revolta controlada, fé e sobrevivência. E a coisa mais interessante que o G-Meta fez nesse álbum é produzir músicas que não escondem as suas feridas, mas sim transformam essas feridas em versos. E nessa música ele mostra esse lado, que é um lado que o G-Meta nunca mostrou antes em nenhum dos seus projetos. Põe a minha mão na Bible pra mostrar que é real. Pontaria não é problem, we was born to kill. Mais um day na selva, mais um dog no céu. Venho de onde tudo é todos, mas tá cada um com seu. Venho de onde... Bom,
Aqui é onde toda a transição realmente acontece. E na minha opinião, essa transição é uma das partes mais interessantes do álbum. Porque, fam, até a música Bible, o álbum é dominado por um ambiente pesado. E as músicas falam sobre sobrevivência, traição, identidade e conflitos. Mas nesse beat com Marquesodos, todo esse clima muda. É como se o álbum deixasse de olhar para a rua e começasse a olhar para o coração do próprio G-Meta. E uma cena que eu achei maninho nice foi o papel do Marquesodos nessa transição e como ele aumenta uma componente mais melódica nessa faixa. Pois enquanto o G-Meta continua a contar a história, o Marquesodos amplia o lado emocional dessa história. E é maninho crazy como essa transição tem ligação com as músicas anteriores, assim como as próximas músicas do álbum. E essa música com Marquesodos funciona como uma ponte entre duas atmosferas diferentes do álbum. Às vezes já não sei o que fazer com essa body. Baby, tu me fazes tripar. Agora não sei como quase perco a head, baby. Eu fiquei puto, fiquei cat, baby. Tive que referir. Para mim, essa foi uma das faixas mais deeps desse álbum, além de ser uma música que me deixou sem reação, não só pela essência da música, mas sim por estar a ver um G-Meta completamente diferente de todos os projetos que já escutei até agora. E na minha opinião, é aqui onde a construção do álbum realmente ganha sentido. E lembra que eu disse que a música com Marquesodos conecta as próximas músicas? Nesse beat nós podemos ver isso, pois enquanto a faixa com Marquesodos representa uma abertura emocional, a faixa Senti Interlúdio aprofunda esse estado e nesse beat o G-Meta mostra o lado mais vulnerável dele. E mano, esse pra mim é o álbum mais perfeito do G-Meta até agora. E a cena incrível desse álbum é que esta sequência de músicas mostra um G-Meta mais preocupado em construir uma narrativa do que apenas fazer coleção de músicas. E essa mudança de sonoridade mostra essa fase nova do G-Meta e a evolução artística dele. E essa vulnerabilidade que o G-Meta mostra nessa faixa faz com que essa faixa não seja apenas uma faixa curta de transição, mas sim um capítulo essencial da história que o G-Meta procura contar nesse álbum. E fam, do jeito que esse álbum está perfeito, eu não sei se vamos voltar a ver um G-Meta assim again. Hey man, tá a falar com teu chest. Yeah, é que esse time aqui, bro, is the wrong time. Eu tô maninho afiado right now. Meu álbum que eu vou dropar a seguir daqui a um time é o melhor álbum que eu já fiz na minha life. E não tô a dizer essa cena porque sei lá o quê. Tipo, porque eu tô a achar, tô cocky about it. Não, honestamente eu escutei aquela cena tipo fã. E eu fiquei tipo, mano, você cresceu maninho. Você entrou numa outra cena. Gramaria maninho de ouvir, pá. Yeah, vais ouvir a cena soon. And I hope you like it. Porque meti maninho cenas maduras ali. Meti um bocadinho das duas cenas. Porque eu acho que, bro, nesse time aqui eu descobri, tipo, like, a minha essência. Tipo, descobri meu higher self e juntei com todos aqueles G-Metas dos anos passados e juntei naquela cena de tornar uma pessoa só. Então empacotei tudo que é minha bagagem neste álbum. Tudo que eu já venho fazendo, um bocadinho de aqui. Com todas essas músicas desse álbum do G-Meta, nós vemos algo que não víamos há muito tempo na cena, que é um artista capaz de entregar algo bom com a essência de quem ele realmente é e com uma visão de onde ele realmente está. E muita gente pode não entender esse conceito, mas basicamente esse foi o conceito do álbum do G-Meta. Um G-Meta mais maduro, um G-Meta mais transparente, um G-Meta mais rijo em termos de caneta, mas que continua com a essência de quem ele realmente é. E tem várias músicas que mostram isso nesse álbum, e uma dessas músicas é a música Alma, Rich Guy, 1 Milhão e Zinco, que são músicas que juntas exploram essa musicalidade dessa nova fase do G-Meta, sem deixar de lado aquele trap funny e com barras, que é o que realmente identifica o G-Meta na cena do rap moss. Lembra que no início do vídeo eu disse que o G-Meta postou nas suas redes sociais uma foto de uma mão com uma luva de diamante e que essa foto era uma referência ao Michael Jackson, e só para ter
ter uma ideia do quão crazy essa referência é, no ano que o Michael Jackson começou a usar essa luva, tanto em shows assim como em programas, foi exatamente quando a sua carreira estava no auge e já era considerado o maior artista de todos os tempos. E essa, na minha opinião, é a mesma mensagem que o G-Meta tenta trazer para o conceito desse álbum, que nesse momento do álbum ele se sente como um Michael Jackson na cena do Trap Moss, sendo atualmente um dos nomes mais pesados da cena do Trap Moss. E tudo o que estou aqui a dizer não é coisa da minha cabeça, os números falam por si. E você pode ver isso numa das suas músicas que faz parte do seu álbum, mas que foi lançada antes fora do álbum, com participação de Helio Beach e Bajiro, que só no YouTube acumulou quase 1 milhão de visualizações em apenas 3 meses. Isso pode até parecer pouco, mas olhando para aquilo que é o nível do Trap Moss em termos de consumo digital, essa é a música que mais repercutiu e alcançou grandes números em tão pouco tempo na cena do Trap Moss e na carreira do próprio G-Meta. E essa música é muito crazy, porque é mais que um simples trap, mas sim um trap com um toque de panza, que é algo que ainda é novo na cena e podemos até considerar como um novo gênero que o G-Meta e o Helio Beat criaram nesse álbum. Tô na IG, 3x3 tá lá stalkear. Tá lá. Quando é que eu te disse que te amava? Eu só quero ser um superstar, pá. Tô há anos. Fam, são praticamente 23 horas de um sábado. E eu passei o dia todo escutando esse álbum e escrevendo esse roteiro. E eu percebi que na verdade nós não estamos prontos para esse álbum do G-Meta. É como se tudo fosse algo novo. São novos gêneros musicais, nova musicalidade e um conceito fora da cena do nosso mainstream. Mas apesar de toda essa bagagem que o álbum carrega e todas essas músicas boas, na minha opinião, tem uma música que deixou muito a desejar e que poderia ter sido mais cozinhada, muito mais cozinhada. Mas antes de eu falar sobre essa música, deixe nos comentários um Tufa Fate, só para eu saber quem chegou até aqui, e deixe também a sua opinião sincera sobre esse álbum e qual é o próximo vídeo que gostaria de ver no canal e algumas opiniões sobre melhoria. Mano, essa é a única música que na minha opinião deixou a desejar. Não que essa música não seja boa, mas é uma música que eu esperava que tivesse sido muito bem cozinhada. Eu esperava muito mais do que aquilo que escutei. E ver um G-Meta, um Lil Uzi e um Ceezy na mesma música sempre é sinal de banger. Mas na minha opinião, essa foi a música mais normal e dentro da bolha nesse álbum. E aqui nota-se aquele Jimmy usado nos backgrounds, nas linhas, mas mesmo assim, eu ainda acho que esse beat poderia ter sido mais cozinhado do que foi. E não necessariamente que o beat seja péssimo. Não, a música é boa e traz uma sonoridade de drill e trap muito agressivo. Mas não é tudo aquilo, mano. Tipo, não é tudo aquilo que a malta estava à espera. Ou que pelo menos eu estava à espera. E eu acho que agora eu tenho essa opinião porque, como eu disse antes, nós não estamos preparados para esse projeto. E isso pode ser uma das coisas que me faz ver esse beat com outros olhos. E não sou o único que pensa assim, porque eu escutei essa faixa com os amigos e eles me disseram esse beat não é péssimo, mas também não é deep e fora da bolha como outros beats de Lizzy, Jimmy e Ceezy. E a verdade é que realmente não estamos prontos para esse projeto do G-Meta. Muito longe pra me apanhar, eu minha tropa tá a dar gás. Qual é então? Quando a time chega, lança um tipo, é presente, mas a ti essas olha, Ceezy, passa essa bola, mola na cachola. Bom, depois de escutar um álbum apocalíptico do G-Meta, ficou notório que o G-Meta é um dos artistas que mais prioriza a sonoridade no trap e com músicas realmente muito boas. E além disso, o G-Meta é um daqueles artistas que sempre tenta trazer algo novo ou algo que nós não estamos à espera na cena do mainstream. E podemos ver isso em quase todos os seus projetos, desde Falsos Profetas, Salavrados, Cat Quiz, até o álbum Apocalipse. E fam, na minha opinião, esse é um dos melhores álbuns do ano 2026 até agora, junto do álbum Ninguém Tá Salvo 2 do Kiba The Seven. What's up, fam? Yeah. É a primeira vez que vocês me vêem no channel, but anyway, esse foi um pequeno resumo desse vídeo do G-Meta. Foi uma pequena decifração daquilo que é o álbum. Eu não sei se essa palavra decifração existe, but anyway, foi basicamente essa cena. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu só apareci aqui porque o YouTube agora
Parece que já não está a aceitar fazer dark vídeos sem mostrar tua foto, teu vídeo, tua cara. Anyway, but see you. Tchau. Tchau.